Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live nessa noite. Essa noite a gente vai contar histórias sobre vidas passadas, histórias reais que aconteceram em consultório, histórias onde vocês vão se encontrar nessas histórias, entender o que a regressão terapêutica faz, aonde que a gente mexe. E se hoje der tempo, eu quero fazer um exercício muito importante que se chama pós-morte, um exercício de pós-morte. Mas não é para se assustar, porque ele tem o nome de pós-morte. É um exercício muito importante e que fez a diferença. É isso que eu quero trazer para vocês. Quero trazer as histórias reais de regressão em adultos hoje. Quero falar sobre uma história que não deu muito certo nas regressões. Parecia que a pessoa não entendia onde que ela estava sintonizada. E o que foi usado, esse exercício que foi usado e que pôde ajudar essa pessoa, então, a entender. E aí vocês vão ver a reviravolta fantástica que ele deu após a regressão na última, por causa realmente desse exercício, porque a gente fez esse exercício, né? E aí, então, ele teve a melhora que ele necessitava, que ele precisava. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à live dessa noite. Histórias reais de regressão de vidas passadas, histórias que aconteceram em consultório. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para que você dê o teu joinha, comente aqui, compartilhe esse vídeo. E para você que vai me assistir no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho em todas para que você possa receber todos os vídeos que vão sendo postados aí no meu canal no YouTube. Então, e para que a gente possa fazer mais conteúdo gratuito para você. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e vamos iniciar a live dessa noite, então, começando a falar em histórias reais. Essas histórias, hoje a gente vai contar 3 histórias. Normalmente eu trago 3 histórias ou mais. A primeira história é a história de um triângulo amoroso no passado e que influenciou a vida dessa pessoa nessa vida aqui. Depois a gente vai falar de um moço que veio com dependência de álcool e ele já tinha essa dependência em outras vidas. E depois a gente vai trazer uma história de um cara que veio, porque eu já fiz regressão, porque eu expando consciência, porque eu tenho facilidade, e fez todas as regressões e não entendeu o que estava aparecendo na regressão. E aí, no último dia, no último momento, e eu olhando para aquilo e pensando, ele não está entendendo nada, ele fez o exercício de simulação de pós-morte, e nesse exercício, então, ele compreendeu que ele tinha que trabalhar a questão do relacionamento e continuar o relacionamento. Eu vou contar o desfecho dessa história e vocês vão amar. E daí depois nós vamos fazer o mesmo exercício que eu fiz com ele, para que vocês possam se trabalhar aí e aí vocês vão entender o que é esse exercício. Então vamos lá, vamos para a primeira história. A primeira história que eu quero contar para vocês são histórias, é uma história real, né, de vidas passadas, uma história entre um homem, 2 homens e uma mulher. Sabe que nas vidas passadas a gente tinha muita história de seitas, de religiões, de crenças, aonde se matavam pessoas, matavam crianças. E existia um homem, 2 homens e uma mulher numa vida passada, e esses 2 homens gostavam da mesma mulher. Ela tinha um relacionamento com o marido dela, que também era muito espiritualizado naquela vida e continuavam nessa vida também. E era muito forte, muito intenso o relacionamento. Mas aquele bruxo, aquele homem que tinha uma questão de bruxaria, de matança para ter poder, esse poder satânico, né? Então ele queria uma criança, então ele fez um filho com essa mulher, ela ficou grávida e ela, sabendo que ele ia matar essa criança ao nascer, ela resolveu então se tirar a vida naquela vida e ela morreu então ela acabou nem ficando nem com um e nem com o outro e ainda matou a criança. Hoje ela tinha de novo tido relacionamento com aquele homem, o homem que era bem espiritualizado, e ela teve, essa paciente, ela teve
um relacionamento com esse outro cara. E o que que aconteceu? Esse cara, quando ela encontrava ele, ela passava muito mal. E ela foi ver essa regressão, ela foi fazer para entender e para desligar daquela situação, para entender que relacionamento que era aquele. E aí ela descobriu que aquela criança que ela tirou era a criança que estava com ele agora, como filha dele, de um outro relacionamento, mas que veio para resgatar. Então o resgate desse homem não era com ela, o resgate desse homem era com essa criança, porque ele tirou de certa forma a vida, porque ele queria tirar a vida dela. Então, gente, às vezes as pessoas não entendem porque que algumas coisas vão acontecendo na vida e ali tinha uma história e de ele tirar a vida e agora vir com essa criança perto dele para dar a vida, para dar amor, para dar afeto, para educar, para aprender a amar. Então, às vezes, a gente atrai também para perto da gente relacionamentos, a gente não entende por que não tá dando certo ou que não é legal. E quando tu vai ver no passado de outras vidas, ali estão as respostas. Então, a tendência, e a mulher também não fez certo, né, de se tirar a vida e tirar a vida da criança, ela não tinha esse direito. Mas ela achava a situação de tirar a vida daquela criança num ritual uma coisa muito forte. E ela acabou, então, se tirando a vida e tirando a vida da criança, não dando nem a possibilidade de nascimento para aquela criança. Então, a gente vê que em várias vidas as pessoas, elas são parecidas com o que elas são hoje. Aquilo que a gente está vivenciando hoje, às vezes a gente já vivenciou em outras vidas. A gente repete padrões comportamentais, a gente é da mesma maneira, a gente tem as mesmas tendências de espiritualidade, a gente tem as mesmas tendências de fazer as coisas. E pasmem, esse cara que encontrava essa mulher nessa vida, ela contava que ele fazia alguma coisa para ela, ela passava muito mal. Então ele ainda tinha poder sobre ela nessa vida. Mas eles resgataram, ele seguiu o caminho dele, o outro cara que estava na vida dela já não estava com ela também, e ela seguiu a vida dela. Então, quando você entende, quando você desliga, aí você consegue dar um passo à frente. Às vezes também as pessoas estão num relacionamento enrolado e não entendem por que estão ali, e é um resgate, né? Por algum laço, alguma coisa que não se acertou lá no passado, que fizeram de forma errada, né? Que fizeram de uma forma que não era evolução, porque se tirar a vida, né? E fazer magia não é evolução, né, gente? A gente não deve usar esses poderes em cima das pessoas. Mas naquela época se usava muito essa coisa de ritual, de matar criança, desse tipo de coisa, né? E eles pagaram o preço, com certeza, daquilo que fizeram e estão resgatando hoje com as pessoas que necessitam resgatar. Então, depois disso, essa mulher se libertou, conseguiu viver a vida dela, né? E provavelmente eles também. Então, a importância de fazer uma regressão, sair daquela sintonia que tá, para dar um passo mais para frente e as coisas mudar. Então, às vezes, quando tá num relacionamento que não tá dando certo também, é legal fazer a regressão para ver o que tá lá no passado, sabe? Para entender se você não tá passando por um resgate kármico, né? E se tu não tá repetindo padrões comportamentais, porque às vezes a gente tá repetindo padrões comportamentais também. Então, é importante ver que padrões comportamentais, porque nós somos muito igual ao que nós vivenciamos no passado, desde as tendências positivas às tendências negativas, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre as tendências negativas hoje. Porque essa mulher, ela tem a tendência ao suicídio. Aqueles homens tinham a tendência à espiritualidade e à posse de alguém, né? A querer mandar, a comandar. E provavelmente vieram com a mesma situação hoje. E não é o que eles vieram fazer. Eles vêm para se libertar, para aprender a amar de verdade. E ele veio com aquela criança perto dele hoje para aprender a amar ela, né? Ele, de certa forma, queria tirar a vida dela. Então, hoje ele vem perto para amar ela, para respeitar ela, para educar ela, né? E o resgate dele é muito mais com ela do que qualquer outro relacionamento. E o resgate da mulher é não se tirar a vida e o outro cara, então, é não ter a posse também sobre a mulher de relacionamento. Era um triângulo amoroso ali, né? A tendência era acontecer novamente a mesma coisa, mas não era para acontecer.
Então essa foi a situação, foi uma das situações para ver que às vezes a gente está num relacionamento hoje não entende e quando a gente vai ver é lá de passado, principalmente quando são coisas ruins. Quando são coisas boas, legal, ótimo, maravilhoso, né? Resgate de amor. Mas quando não é legal, aí tem que ver lá no passado e outras vidas para ver se não está resgatando algo que tu vivenciou lá no passado e que não deu certo. E que se você não olha lá para o passado, às vezes tu não consegue nem ir para frente, nem ter novos relacionamentos, a ter um relacionamento muito melhor. Esse foi um dos casos. O outro caso que eu quero trazer para vocês era um moço que veio através da mãe dele, ele veio, mas ele veio com livre, espontânea, não obrigação, ele veio por vontade própria. E a gente começou a fazer as regressões nele, porque ele era um rapaz que era um músico e ele bebia muito. Claro, a questão da noite, da música, fazia com que ele fosse para esse caminho de beber mais, de estar mais no mundo da noite, da vida, né? Só que quando ele começou a fazer as regressões, pasmem, ele já bebia em outras vidas. Aquela tendência que a gente tem, a gente atrás de outras. Tu fumava, tu já fumava em vida passada. Às vezes tu bebe uma coisa que tu gosta muito, tu entende? Quando tu vai ver, tu tem lá no passado. E esse rapaz, então, se via sempre em situações de salão, sabe? Salão, assim, de faroeste, com uma garrafa de uísque na mesa, cachaça, uísque, eu acho que era uísque, destilado, né? E sempre bebendo muito, mas muito mesmo, bebendo até cair e sempre muito solitário. E o que isso significa? Que a regressão, quando desliga, ele já melhora disso. Então, aquela tendência, aquela coisa da bebida, ela vai diminuindo. Então, quando tu tem uma tendência à drogadição, a usar medicação, a beber e é de outras vidas e tu desliga, tu já tem a melhora, que foi o que aconteceu com ele, né? Mas ele viu outra tendência. E qual foi a outra tendência que ele viu? Vamos ver se vocês sabem aí, eu acabei de falar. Qual a outra tendência que eu falei que ele tinha? Querem escrever? Podem escrever, gente. A tendência de se isolar. Então, ele tinha a tendência de se isolar e ele tinha a tendência de beber. Então, o beber para ele fazia com que ele se isolasse. Ele era uma pessoa isolada. E aí ele desligou disso. O que isso aconteceu com ele? Ele foi melhorando na questão de relacionamento e na questão de não beber tanto, porque ele trazia isso de vidas passadas e ele saiu da bebida, gente. E uma coisa que a gente foi vendo é que talvez à noite, tocar na noite não era uma boa para ele. Então, o que era melhor para ele? Que ele fosse, então, dar aula para crianças, algo assim, que seria uma maneira dele se relacionar mais também, porque a noite fazia ele se relacionar com aquelas pessoas que bebiam, com a noite, com a bebida, com a vida noturna, né? Que tinha essa tendência de novo, a ele repetir o padrão do salão. Então, a gente combinou que ele ia tentar, pelo menos, levar o trabalho dele para a questão do aprendizado das crianças, de não beber tanto, de não ir por esse caminho da bebida, né? Porque não era o caminho para a evolução dele, né? E ele parou de beber, gente. Ele parou de beber mesmo. Ele fez umas 3 regressões, eu acho. E a mãe dele conhecia muito bem o trabalho que a gente fazia, mas ele veio por livre, espontânea vontade, não obrigação. E aí, em cada desligamento, ele ia melhorando. Então, a tendência à bebida se terminou ali, diminuiu ali e terminou, e ele não bebeu mais. Então, ele saiu da questão do alcoolismo, né? Porque ele já estava alcoólatra. E aí era um rapaz novo, tinha filho, e a tendência, então, era destruir a família. Então, o desligamento fez com que não acontecesse uma destruição da família. Olha que importante esse trabalho do desligamento, né? E aí ele começou a compreender que um dos aprendizados dele era aprender a aceitar as pessoas, conviver com as pessoas, amar as pessoas, né? Porque se tu tem a tendência de se isolar em outras vidas, a tendência nessa é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente tem muito forte dentro da gente e não tem resposta aqui, não aconteceu nada aqui, quando tu vai ver é de vidas passadas. Então, é como se nós fôssemos o que a gente vai sendo educado e aprendendo aqui nessa vida, mais a somatória de todos os personagens que a gente foi em outras vidas. Então, muito das nossas tendências, das nossas vontades, dos nossos vícios,
da nossa maneira de agir, reagir com as situações da vida. Tudo isso vem de memórias de passado. Do quê? Dos atores que eu fui, das pessoas que eu fui em vidas passadas. Então, a Juliana não é a Juliana aqui, a Juliana é todos os atores, todas as atrizes que ela foi em vidas passadas. E ela traz isso de novo, aonde? Na caixinha do inconsciente. Então, quando tu faz a regressão, tu entra lá na caixinha do inconsciente, vamos limpar a bagunça ali, vamos colocar para fora. E quando tu coloca para fora, tu reorganiza. E aí não é que tu não vai mais ser aquela coisa, mas tu recordou, tu entendeu, tu desligou, tu voltou lá pro plano espiritual. E principalmente tu começa a entender a tua proposta de reforma íntima, a tua proposta de mudança, que é como eu sempre falo, a nossa reforma íntima é igual fazer reforma de uma casa. Não sei se vocês já fizeram reforma de uma casa, provavelmente sim, todos nós já fizemos, né? A gente tira os móveis, a gente pinta, a gente organiza, a gente limpa, mas nem sempre a reforma íntima sai no tempo que a gente imagina. A reforma íntima, não, a reforma da casa, né? E a reforma íntima, que é a nossa reforma pessoal, ela também não sai no tempo que a gente imagina. Às vezes a gente começa a mudar padrões e pensamentos nossos e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente entende, a gente evolui, mas ali na frente surge um gatilho, uma pessoa que vai ali te provoca e de novo tu sente aquela raiva, e de novo tu sente aquele medo, e de novo tu sente aquele ciúme, e de novo tu sente aquela sensação que tu sempre sente na tua vida e que quando tu vai lá no passado de outras vidas, ela existe lá também. Por quê? Porque nós somos somatórios do que nós vivemos aqui e mais o que a gente viveu lá no inconsciente, que é o passado de outras vidas. Então, nós não somos o que nós vivemos, o que nós aprendemos aqui. Nós somos muito mais que isso. Nós somos a nossa sabedoria de várias e várias encarnações. E se a gente não se atenta, se a gente não vai para vidas passadas, se a gente não entende que a gente precisa mudar, a gente tem a seguinte frase: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Mas você deve e pode mudar. E a mudança que você vai fazer serve para quê? Para que você evolua espiritualmente. Então eu quero contar uma outra história e depois eu quero fazer um exercício com vocês. Por que eu vou fazer esse exercício com vocês? Porque na verdade todos nós deveríamos ter a possibilidade durante a vida de passar muito perto da morte em algum momento. Agora com essa história do Covid, para quem passou pelo Covid sabe que dá um medo. Meu Deus, e se eu perder a vida amanhã? Quer dizer, eu não tenho mais possibilidade de acertar ou de errar ou de fazer aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria. E para quem passou pelo Covid sabe que a gente foi colocado para pensar, mas o que eu quero mesmo da minha vida? E essa história que eu vou contar para vocês, a pessoa veio fazendo todas as regressões e ela tinha muita sabedoria de expansão da consciência por alguns trabalhos espirituais que ela passava e ela tinha muita facilidade. Então ela regredia, ela voltava, ela entendia e ela falava. Eu só olhava para aquilo e dizia, ela não está entendendo que o processo dela é aprender a aceitar as pessoas e conviver com as pessoas. E ele sempre pensando, não, mas eu vou fazer as regressões, eu vou me separar da minha esposa porque não tá bom o meu relacionamento, porque no meu relacionamento não tá legal, porque eu não tô feliz, e eu só deixando. E aí ele fez a primeira regressão, a segunda regressão, uma conversa e nada de entender. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cara, né? E sempre o mundo espiritual mostrando que na verdade ele tinha que aceitar as pessoas do jeito que elas eram e ele não queria aceitar. E aí foi feito a terceira regressão e nada, ele não entendia. Voltava da regressão, a gente conversava e parecia que não entrava na cabeça, sabe? Que o problema não era ela, que o problema não era o relacionamento dele, que o problema não era a questão do trabalho, a questão não era o filho, a questão era ele mudar com relação às coisas que estavam acontecendo na casa dele, né? E aí foi feito a última consulta e eu disse, não, de hoje não passa, eu vou fazer o exercício de pós-morte com ele. E aí eu fiz o exercício, e aí quando ele voltou chorando e disse assim,
não é para mim me separar. Eu digo, que bom que tu entendeu. Ele disse assim, então eu tenho que aprender a aceitar ela. Eu digo, sim, isso mesmo. E daí ele começou a entender que o problema era ele e não ela, né? Não era o relacionamento que não estava bom. O problema é que ele estava olhando e fazendo as coisas de forma errada, não querendo aceitar as pessoas como elas eram, e principalmente a esposa dele, né? E aí foi feito esse trabalho, então, de pós-morte, e gente, pasmem, ele foi embora, e aí eu lembro um dia que ele veio acertar, fazer um acerto, acho que de dinheiro, tal, do valor que ele tinha pago lá. E aí eu lembro que meu ex-marido na época também trabalhava com isso, né? Tava lá do meu lado e ele disse assim, ó, tem que contar uma coisa, a Juliana é fantástica o trabalho que ela fez, porque ela me fez acordar, eu entendi. Daí ele contou o que tinha acontecido com ele. Ele tinha saído dali, ele tinha conversado com a esposa dele. Depois disso surgiu mais um filho, porque o namoro esquentou. E ele não comprou uma moto como ele queria, e sim um carro maior para poder caber toda a família que tinha aumentado naquele momento. Então, às vezes, uma regressão terapêutica pode ajudar a salvar um casamento, a ter um entendimento do que realmente está acontecendo e também das pessoas pararem de dar culpa, de repente, para a questão, é minha esposa, é meu namorado, é minha mãe, é meu pai. Às vezes os atores, eles só estão ali para te mostrar o que você precisa mudar. Então, tudo que te incomoda muito, tipo, minha mãe me incomoda muito, meu filho me incomoda muito, tem um ator ali para te mostrar o quê? Para te mostrar aquilo que está te irritando naquele momento, aquilo que está te incomodando. Então, se o ator é o teu pai e tua mãe e te deixa triste ou te deixa incomodado, ou faz com que você não fale as coisas, tem alguma coisa para tu aprender ali, entende? Então, sempre que a gente tem uma pessoa que nos incomoda, que faz algum processo dentro da gente, aquele processo não é a pessoa que está fazendo em ti, e sim é um processo interno que tu tem dentro de ti, algo que tu sente com muita intensidade e que só aflora através daquele gatilho, através daquela pessoa que veio para ti como um presente, teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, namorado, namorada, filho, filha, sobrinho, sei lá quem que tá aí convivendo contigo, patrão, patroa, e que tá te incomodando para que você possa enxergar. Então, ele não é uma incomodação na tua vida, ela não é uma desgraça na tua vida, ele é um grande, ou ela é um grande presente na tua vida para que tu enxergue as tuas coisas que estão errado. O que está errado dentro de ti, o que tu tem que te trabalhar. E, gente, pasmem, por mais que você, às vezes, a regressão desliga e o entendimento vem, mas isso não quer dizer que, às vezes, só a regressão, ela funciona a ponto da pessoa curar aquilo. E, às vezes, a coisa é tão intensa, é uma crença tão grande dentro da pessoa, é uma coisa que a pessoa enxerga tão assim, que aí ou faz várias regressões e vai desligando, e também tem que ir trabalhando a tal da reforma íntima, a tal da mudança. E reformar é subir degraus e descer degraus. E por que eu falo isso? Porque você pode evoluir, mas tem momentos que tu ainda vai te incomodar, que ainda vai te irritar alguma coisa, que ainda alguma pessoa vai mexer com aquela situação que tu acha que tá curado, mas que tu ainda tem um pouquinho, que tu ainda tem que trabalhar. Então, se reformar, mudar padrões comportamentais, não é algo que acontece da noite pro dia, porque se a gente fosse santo, não estaria reencarnado aqui na Terra, estaria reencarnado em um lugar mais elevado, de frequência mais elevada, e talvez não precisasse nem reencarnar aqui na Terra. Se a gente está aqui no aprendizado, da convivência, do dia a dia, é para que a gente possa evoluir, para que a gente possa enxergar essas coisas que vão acontecendo. Então, boa noite. Esse trabalho que a gente faz de pós-morte é um presentão. Um presentão para quê? Para que a gente possa se enxergar que o momento de fazer a grande mudança que você precisa fazer é agora, aqui e agora, esse momento de agora, né? Que você não precisa esperar desencarnar, subir para o plano espiritual, para daí ter uma nova oportunidade, sei lá se vai ter um corpo para ti ou não, né? Que tá difícil reencarnar aqui na Terra.
e você vir se modificar, então fazer tua reforma íntima. Você pode hoje dizer assim, eu vou mudar. E mudar como? Só com a regressão terapêutica? Não. E é por isso que eu trouxe essa história desse homem que se deu conta através desse trabalho de pós-morte. Então, morrer, a gente devia morrer uma vez por mês. Mas morrer no sentido de pensar o que aconteceria se hoje acontecesse alguma coisa aqui e eu subisse para o plano espiritual e não tivesse mais a oportunidade de ver as pessoas que eu amo, nem de pedir perdão e nem de fazer mudanças na minha vida. Então eu quero propor isso para vocês. Eu não vou colocar música aqui para fazer o trabalho, tá? Mas eu quero fazer um trabalho que se chama, dentro da psicoterapia a gente chama simulação do plano astral, mas dentro do trabalho que eu faço eu chamo de pós-morte. E eu vou fazer vocês imaginar. O que eu peço agora? Para que, se você tem gente ao redor aí, busca o teu fone de ouvido, coloca o fone de ouvido. Se você não conseguir fazer agora ou for me ouvir depois, faça isso num lugar silencioso, escuta isso que eu vou te falar, porque você não tem noção do que é esse exercício aqui. E quando a gente terminar o exercício, eu quero que vocês me contem aqui, que vocês escrevam nos comentários o que vocês sentiram, o que vocês perceberam que pode mudar, o que vocês precisam mudar, e quem quiser falar comigo em privado pode me chamar que eu vou ajudar vocês. Por quê? Porque é um exercício que eu gosto muito, é um exercício que eu uso em consultório, nas reconsultas, quando a pessoa não está entendendo, ou até para potencializar, para a pessoa possa melhorar, entender o que ela realmente precisa mudar aqui de padrão comportamental e aí evoluir. Porque realmente, gente, a gente só às vezes dá o sentido da vida ou se dá as oportunidades do que realmente quer sem pensar muito no que os outros vão pensar na gente, quando a gente se vê numa situação como Covid, como uma situação que a morte pode chegar, que o desencarne pode chegar. Então, quero te convidar para fazer esse exercício agora. Vou pedir para que tu feche teus olhos, eu vou ficar de olhos abertos, vou ficar falando, mas aonde tu tá, e se você não quiser fazer agora, quiser fazer depois, você volta o vídeo, escuta, vai ficar salvo no IGVTV também. Depois as gurias colocam lá pro YouTube e aí vocês podem acessar através do YouTube, então, esse exercício. E não quiserem ouvir toda a minha fala, só pula lá pro lado do exercício, lá no finalzinho, mas escutem esse exercício, façam esse exercício, que isso pode ser um divisor de águas na tua vida e você não tem a noção do poder desse exercício. Eu quero que vocês me contem o que vocês sentiram depois. Então, convido vocês a fechar os olhos nesse momento, fechem seus olhos. Relaxem agora, inspira lenta e profundamente umas 3 vezes. Inspira, expira. Nós vamos imaginar que a gente está conversando, como se fosse uma sala de terapia, você e eu, conversando numa sala, falando sobre regressão terapêutica, sobre a tua vida. Quando de repente, nesse consultório que você tá aí, imagina como é que é o consultório que tu tá comigo, como é que tu tá te sentindo aí, você conversando, me olhando, quando de repente a gente ouve um grande barulho, um grande estrondo. De repente a gente começa a perceber que as paredes está acontecendo alguma coisa, que a porta não está abrindo e a gente não consegue sair dessa sala. E com todo aquele susto e tudo que está acontecendo nessa sala, a gente cai desacordados no chão. Você que está comigo aí na sala de terapia e eu. E a gente começa a perceber, então, meio desacordados, que lá fora estão chegando sirenes, as ambulâncias estão chegando, socorristas, a gente pode ouvir todo o barulho. A gente está desacordado, mas ouvindo. E ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que vão chegando ao nosso redor seres de luz. E vai ao mesmo tempo imaginando quem é que está gritando lá fora pro teu nome,
Quem é que sabia que tu estava ali no consultório e tá chegando lá e tá gritando pelo teu nome para que te socorram, te ajudem? E ao mesmo tempo que tu ouve os gritos pelo teu nome, para que te socorram, te ajudem, você vai percebendo que ao teu redor vão chegando seres de luz, seres de branco, teu mentor espiritual, que está te dando a mão nesse momento, te convidando a sair do corpo físico. E tu tá dando a mão pro mentor e tá indo embora, voando, flutuando, subindo. Tu tá chegando na frente de um portal, de um portão todo branco. Tá entrando nesse lugar, nesse portal, nesse portão, junto com o teu mentor. E você vai percebendo que esse lugar tem flores multicoloridas, tudo brilha, tem pessoas de branco sorridentes, jardins maravilhosos. Tu tá no plano espiritual. E tu tá entrando por um caminho muito iluminado, que de tão iluminado parece prateado. Tá chegando num prédio muito iluminado. Tá entrando com o teu mentor nesse prédio, num salão muito amplo, muito grande. E tu é recebido, recebida aí, e eu também sou recebida aí. E a gente é convidado a cada um ir para uma sala, cada um vai para uma sala com o seu mentor. Imagina você chegando nessa sala, sendo convidada a sentar-se em uma poltrona muito confortável. E à tua frente, nesse momento, está baixando um telão. E nesse telão, você vai ver toda a história da tua vida. Tudo que tu vivenciou nessa vida de agora, a vida que tu estava agora. Tudo que tu viveu, tua infância, tua juventude, tua fase adulta. E todos os teus sonhos, teus projetos que você tinha, que estavam na tua mente nesse momento. E que você não conseguiu porque você desencarnou. Então, vou ficar em silêncio nesse momento, vou dar uns minutinhos e você vai imaginando, mas é a história real da tua vida de hoje, tua infância, vai lembrando tua juventude, tua fase adulta e tudo aquilo que tu queria viver, teus sonhos, teus projetos, mas que não deu tempo, porque você desencarnou nesse momento. Então, vou ficar em silêncio para que você possa te recordar, então, tudo que tu viveu nessa vida e tudo que você queria viver, mas não deu mais tempo porque tu desencarnou. Vou ficar em silêncio, vai olhando para tudo isso, tudo que tu viveu e tudo aquilo que você queria ter vivido, mas não deu mais tempo. Vou ficar em silêncio uns minutinhos. Vai usando as tuas recordações. Vai lembrando da tua infância, tua juventude, tua fase de adulto. Vai recordando os teus sonhos, teus projetos dessa vida, tudo aquilo que tu queria fazer, mas não deu mais tempo.
Depois de você ter olhado um pouquinho para a tua infância, tua juventude, tua fase adulta, a gente vai imaginar que está chegando uma pessoa aí na sala aí te chamando. Eu também estou sendo chamada. E a gente é convidado, então, a voltar para aquele salão onde estávamos anteriormente. E quando a gente volta para aquele salão onde nós estávamos anteriormente, a gente recebe a seguinte mensagem: que se nós convencermos Deus, o que nós vamos mudar, o que nós vamos modificar a partir de hoje na nossa vida, talvez nós possamos ter a oportunidade de voltar para o corpo físico, lá naquela vida, e continuar a nossa vida. Mas para que isso aconteça nesse momento, a gente tem que prometer a Deus o que nós vamos mudar, o que nós vamos modificar na nossa vida a partir de hoje. Então agora prometa mentalmente a Deus o que tu vai modificar, o que tu vai mudar na tua vida a partir de hoje. E se Deus aceitar, talvez você possa voltar para o teu corpo físico e continuar a tua vida. Então faça a tua promessa, o que tu vai mudar, o que tu vai modificar na tua vida a partir de hoje. Deus, convencido que tudo que tu prometeu é verdade, te concede a tua nova oportunidade. Vai te despedindo de todos aí no plano espiritual, voltando por aquele caminho que você entrou, saindo desse lugar amplo, desse prédio. Vai vendo os jardins, as pessoas de branco. Vai imaginando você chegando na frente do portal, do portão. Você dá a mão para o teu mentor nesse momento e vai te imaginando voltando para a terra, descendo, voando, flutuando. Você já pode ouvir os gritos por teu nome, já está enxergando a sala, já está enxergando teu corpo ali deitado. Tu tá entrando no teu corpo, tu tá ouvindo os barulhos, tu vai inspirando lenta e profundamente e te sentindo presente aqui e agora. Pareciam horas, passaram-se apenas alguns segundos. O tempo da terra não é o mesmo tempo do céu. E tu estava apenas desacordado ou desacordado. Vai inspirando lenta e profundamente umas 3 vezes. Vai te sentindo presente aqui e agora. Te sentindo bem em estar aqui e agora. E devagarinho, devagarinho, no teu tempo, cada um no seu tempo. Vai sentindo bem as pernas, os braços, as mãos, te sentindo presente aqui e agora. Te sentindo presente aqui e agora. Te sentindo presente aqui e agora. E devagarinho vai abrindo os teus olhos.
Para quem fez o exercício, deve ter sentido muitas coisas. Quem quiser comentar, pode comentar. Quem é que imaginou? Primeira coisa, quem é que imaginou que estava lá fora? Normalmente a gente imagina que quem está gritando lá fora quando a gente começa o exercício são as pessoas que a gente ama, nosso pai, nossa mãe, nossos afetos, nossos filhos. Então, se você quiser comentar aí, se você conseguiu fazer, vai comentando, que depois eu vou respondendo. E também, eu não sei se você percebeu, mas quando a gente chega lá no plano espiritual, mexe muito, né? É muito legal esse exercício, é um divisor de águas na nossa vida. Quando a gente chega lá no plano espiritual, a gente começa a entender o que a gente vivenciou na infância, na juventude, na fase adulta. E às vezes a gente tem muitos sonhos, muitos projetos que a gente deixa para fazer amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou escrever um livro, amanhã eu vou casar, amanhã ter o filho. Sempre é as pessoas que a gente ama muito que estão lá, que a gente imagina lá fora. E a gente sempre está deixando para amanhã, né, as coisas. Amanhã eu vou resolver um relacionamento, amanhã eu vou amar, amanhã eu vou casar de novo, amanhã eu vou arrumar um namorado, amanhã eu vou escrever um livro, amanhã eu vou atrás dos meus sonhos, amanhã eu vou iniciar um novo projeto, a minha faculdade, amanhã eu vou dizer que eu amo, amanhã eu vou dizer que eu perdoo, amanhã eu vou procurar aquela pessoa que eu tenho problema, e o amanhã pode não chegar, porque assim como a gente imaginou que a gente desencarnou hoje, né? A gente pode desencarnar a qualquer momento. Então o amanhã ele não existe, só existe o hoje. Então hoje, quando vocês saírem dessa live, quando terminar essa live, é a tua nova oportunidade. A tua nova oportunidade é o quê? De fazer uma nova vida nessa mesma vida. Porque tu não sabe quando tu tá indo embora. E provavelmente quando eu pedi para que vocês pensassem no que vocês têm de projeto, o que vocês queriam fazer que não ia dar tempo, às vezes são coisas muito simples que a gente tem para fazer. E a gente não faz porque... olha aí que queria algumas respostas que não encontrei nesse serviço. Importante. Então, quando a gente não faz essas coisas, a gente perde uma grande oportunidade para frente. Tudo que eu trago para vocês, eu faço na minha vida. Se eu não fizesse, eu não estaria aqui acreditando nesse exercício. Então, esse exercício fez eu ir para o centro espírita, trabalhar na espiritualidade. Esse exercício me fez fazer uma faculdade de pedagogia. E esse exercício me faz acreditar numa coisa chamada amor e sempre buscar esse amor. Esse exercício me fez fazer muitas coisas, muitos movimentos na minha vida. Então, escrever meu livro foi através também desse exercício, porque a gente acaba vendo que a qualquer momento a gente pode estar indo embora e aí a gente não cumpriu. Tem pessoas que ficam a vida inteira sonhando, eu vou escrever um livro, Desencarna e não escreve o livro. Por quê? Porque posterga, porque não faz, porque acha que o amanhã é longo e tu não sabe quando que é o teu amanhã. Eu lembro muito de uma pessoa que eu conheci no passado, uma senhora que era mãe de uma amiga minha, e eu lembro de estar no hospital com ela com câncer, ela dizer assim: Juliana, eu tô indo embora e eu não eduquei minha filha, eu não falei para ela as coisas que eu queria falar, eu não ensinei as coisas que eu queria falar, porque eu achei que eu ia ter a vida toda, e a gente tem essa ilusão. Então, a tua reforma íntima, a tua mudança de padrão, a tua possibilidade de ser feliz na tua vida, do teu momento de viver um novo relacionamento, casar de novo, de separar, de comprar uma bicicleta e viajar pelo mundo, de começar um novo trabalho, um novo emprego, de escrever um livro, iniciar um novo curso, de sonhar diferente, de morar no sítio, é agora, não é amanhã. Então, não sei qual o teu sonho, sabe? A hora de pedir perdão, a hora de visitar teus pais, a hora de fazer o que tu quer fazer é agora. Tu não sabe o dia de amanhã.
E isso independe de você acreditar no que eu falo sobre espiritualidade, sobre regressão terapêutica. Você não sabe quando tu tá indo embora. Então, a tua nova oportunidade começa hoje, quando terminar essa live, nesse momento, chegou a tua nova oportunidade. Pega isso para ti e transforma a tua vida, vai ser feliz. A gente vem aqui para evoluir, vem. Passa por muito sofrimento, todos nós passamos, são nossos aprendizados. Mas como tu vai passar essa vida e fazer as possibilidades e te dar a grande oportunidade de ser feliz, isso é contigo. Tu quer ou não? Ou tu vai esperar desencarnar para dizer, olha, coitadinho de mim, eu vivi uma vida pequena, medíocre e ruim, porque eu não me dei as possibilidades de ser feliz. E esse momento só não depende de mim. Às vezes não depende, mas depende da gente tomar umas atitudes, entende? É que às vezes a gente sonha com alguém e esse alguém não é o teu alguém. Eu sonhava com muitos alguéns, só que esse alguém não era meu alguém, não era o que Deus tinha me destinado para mim. Quando tu encontra o alguém que é destinado para você, aí teu sonho se realiza e as coisas acontecem. Às vezes, quando não está acontecendo, é porque não está alinhado com Deus, não está alinhado com o teu propósito de vida. Às vezes não é o outro que não está fazendo teu sonho, é que talvez o outro não seja para estar junto contigo no teu sonho. E às vezes Deus vai livrando a gente para dar algo melhor ali na frente. Mas a gente usa muito o ego e acha que tudo tem que ser como a gente quer e não aceita a vida conforme ela vai se apresentando. Mas quando eu me entrego a uma força superior que está dentro de mim, né, porque nós somos co-criadores, mas que está aí fora, e eu me alinho dentro de mim, as coisas aqui fora vão acontecendo, né? Mas a gente tomar atitudes de querer fazer as coisas de mudar depende de uma reforma íntima, uma mudança interna, e isso a gente não pode esquecer, entende? Mas tem algumas decisões que estão na nossa vida, como iniciar um novo curso, como ir morar num outro lugar, como tantas outras coisas. Mas se depende de uma pessoa e a pessoa não está alinhada, talvez essa pessoa não seja a tua pessoa. Me procura depois em privado que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo fazer esse exercício porque eu sei que ele é um exercício revolucionário, que vem assim para mexer. Mexe, né? E quando mexe com a tua estrutura, tu começa a pensar diferente, começa a ver. Então, faça esse exercício quantas vezes você quiser. Ouve, reouve, olha de novo, escuta de novo. Pena que eu não coloquei a música desde o início, porque quando a gente coloca a música desde o início, aí mexe com o nosso interior e faz com que a gente vá mais longe. Mas eu vou gravar mais vezes outros exercícios que eu gosto de usar muito a música, porque a música mexe muito, ainda mais as músicas de frequência alta, né? E aí a gente transforma a nossa vida. Então, espero que esse exercício te traga o acordar que você já está na tua nova oportunidade, muda a tua vida, vai atrás da tua felicidade, faz as coisas acontecer, depende mais de você do que você possa imaginar. Então, espero que essas histórias, esse exercício possa te ajudar. Um grande beijo no teu coração. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Para você que me chamou aí, me chame em privado que eu vou te ajudar. Um grande beijo.